Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez felizes pela oportunidade de estar gravando mensagens e chegando até seu lar, sua casa, com a palavra de Deus. Espero estar edificando sua vida, de sua família. Escrevemos meditações diárias também, tentando explicar alguns textos mais complicados na Bíblia, focado no plano redentor de Deus. Então, aqueles textos que eu sei que há dúvidas, que eu também tinha, Deus nos dá a graça de um conhecimento nas línguas originais. Estamos tentando transmitir esse conhecimento também para você que tem aí nos assistido. Obrigado pela sua participação, obrigado pela ajuda aí em propagar essas mensagens nas redes sociais. Se você não se inscreveu no canal ainda, se quiser fazer, vai nos ajudar na propagação da mensagem. A plataforma lança mais adiante as mensagens e assim mais pessoas estarão ouvindo e assistindo. Vamos tratar de um outro assunto hoje também doutrinariamente meio complicado, porque criaram algumas doutrinas diferentes do que diz a Bíblia. Falando sobre Jesus, nós vamos mostrar hoje o unigênito do Pai. Quem foi Jesus? O unigênito do Pai. O primeiro verso que vamos ler já deixa muito claro o que é o assunto bíblico. Mas vamos ler vários outros também, tá bom? Vamos explicar o significado dessa palavra e etc. O erro que aconteceu nas traduções. Eu quero ler João capítulo 1, no versículo de número 14, que diz assim, ó: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esses dias, nas mensagens anteriores sobre o primogênito, sobre o advogado, tudo está interligado. Toda a Bíblia está interligada. Eu te desafio a ler e estudar mais as Sagradas Escrituras. A palavra do homem pode te enganar, a palavra do homem pode te levar a errar. A palavra de Deus te mostra o caminho certo. A palavra de Deus é perfeita. O homem é enganado porque ele escuta muito as pessoas e não escuta Deus. Ouça o que Deus tem para você. Ouça o que Deus quer falar contigo. Está aqui na palavra. Ele tem algo maravilhoso para você. Então ouça Deus. Pare um pouco de ouvir o homem. Escute o Senhor. Deus tem algo precioso para você. Quando nós observamos pessoas que estudam a Bíblia, que têm respostas claras na Bíblia, é diferente. Eu aceito qualquer questionamento, pode colocar seus comentários, não tenho dificuldade. Eu aceito qualquer questionamento que seja bíblico. As pessoas venham me contradizer com a Bíblia. Pastor, assim diz a Bíblia, me mostre na Bíblia. Eu quero ver na Bíblia. Por isso que eu estudo, leio e releio este livro sagrado. Porque eu gosto de explicar o que está na Bíblia sem cometer erros. Este verso, fala-nos, já é claro. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, a palavra em grego, unigênito, monógenes, é uma palavra composta. Vem de monos, única, só, sozinha, sem igual. E genus, espécie, gênero e classe. A tradução desta palavra unigênito, irmãos, seria único de sua espécie ou único de seu gênero. Esta é a tradução dessa palavra composta. Único de sua espécie, único de seu gênero. Ele é o unigênito do Pai, é o único, não tem ninguém, nada igual ou parecido. Ele é o unigênito do Pai, ele é o Filho de Deus. Pastor, nós também não somos filhos de Deus? Somos, mas não igual a Cristo. Ele é o unigênito, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Tem essa grande diferença em nós, tá bom? Então, cuidado. Ele é o unigênito do Pai. O que ocorreu? Jerônimo, ao traduzir a Vulgata, e ele traduziu a palavra unigênitos, esta palavra, ou melhor, a Vulgata, ela foi usada como referência para a tradução de muitas línguas do mundo. Isso não pode ocorrer. Isso é errado. O texto original, qualquer tradução não pode buscar da Vulgata, tem que buscar do original grego e hebraico.
A Vulgata não é original. Os defensores estão errados. Os defensores deveriam se humilhar e reconhecer. Sabem que o texto original é grego e hebraico. Ficam defendendo a tradução da Vulgata como a Bíblia original. Está errado. Por que fazem isso? Para enganar pessoas? Quando Jerônimo traduziu esta palavra unigênitos no latim, esta palavra ela tem a conotação, o significado de único gerado. Aí trouxe a confusão que existe no mundo todo hoje. Unigênitos pode ser traduzido por único gerado, mas unigênito na Bíblia do hebraico, monógenes, esta palavra não aceita. Único de sua espécie, único de seu gênero. Então há uma grande diferença. Não se faz uma tradução de tradução. Se faz uma tradução do original. Pastor, a Septuaginta não é uma tradução de tradução? Sim, a Septuaginta não é original. A Septuaginta é uma tradução de todo o hebraico para o grego. Aí ficou uma Bíblia inteira em grego, de Gênesis a Apocalipse, Novo e Velho Testamento. Mas a Septuaginta já contém erros, porque é tradução. Só não contém erros originais, as traduções contêm erros. Não se pode pegar querer explicar algo de uma tradução. Nós precisamos buscar a explicação do original. Então, a palavra que aparece aqui em João 1,14 para unigênito, monogênesis, esta palavra significa de uma única espécie, ou único gênero. A palavra que Jerônimo traduziu trouxe confusão. Então Jesus é o unigênito de Deus, Filho do Deus vivo. Vamos ler mais um verso aqui em João, capítulo 1, verso 18. Diz assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por ninguém. Jesus, o unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. O que diz lá? Que Deus se esvaziou e veio na forma de homem. Olha aí agora o que diz o verso. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem vê Jesus, vê Deus. Quem crê em Jesus, crê em Deus, porque Ele é Deus. Eu e o Pai somos um, unigênito do Pai. Não tem como mudar. Eu e o Pai somos um. Como nós pregamos agora, recente, em João 17. Ele diz, como nós somos uns, que eles também, Pai, sejam um como nós. Que oração maravilhosa do Senhor, nos colocando também na natureza divina. Fantástico. Aproveite que Deus tem nos presenteado. Não brinque com Deus, não brinque com as coisas sagradas, não brinque com doutrinas erradas. Estude a Bíblia, não aceite ser enganado. Dobra o joelho e pergunta. As pessoas são enganadas, elas são enganadas porque elas não perguntam a Deus sobre a verdade. Pergunte a Deus, dobra o joelho. Senhor, onde está a verdade? Pilatos, quando Jesus Cristo diz, eu sou a verdade, Pilatos doidou e falou, o que é a verdade? Jesus disse, eu. Ele é a verdade. Estude Jesus, você nunca será enganado. Ele é a verdade. Vamos ver mais dois versos. Aqui em João ainda, capítulo 3, verso 16, depois o 17 e o 18, vamos ver aqui, ó. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu seu Filho unigênito. Tratamos agora recente a mensagem sobre o advogado. Jesus assumiu a causa perdida. Como não tinha solução para aquela causa, ele assumiu a nossa dívida e se entregou na cruz do Calvário. Deus deu o seu Filho unigênito, ele deu advogado para nós. Ele veio advogar a nossa causa. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não pereça. Os filhos de Deus, quem crê em Jesus Cristo, não perece, mas tem a vida eterna no presente, não no futuro, no presente. Verso de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Você ignorar o unigênito Filho de Deus, que Jesus é Deus, o único, já é pecado, já é blasfêmia, já é duvidar do poder de Deus, do Criador. Não faça isso. Não duvide do poder de Deus. Ele quer te salvar. Isto é pecado. Duvidar de Deus, duvidar das bênçãos de Deus, duvidar do poder de Deus. Toda a Bíblia está intercalada. O unigênito Filho de Deus. Ele não é humano, ele é Deus. Ele veio em forma humana, ele vestiu-se de humano, mas ele é Deus. Vamos ler a profecia de Gênesis 3,15. Citei nas mensagens esse dia, agora eu quero ler a profecia de Gênesis 3,15, que diz assim, ó, minhas meditações começaram baseadas nesses textos, ó, minhas mensagens também. Gênesis 3,15 diz, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Está errada a tradução esta, né? Deve aparecer esta aí, já explicamos sobre isso. O hebraico diz, ele te ferirá a cabeça. O pronome aqui, irmãos, é ele te ferirá a cabeça. É o pronome hu, então não pode ser esta. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E porei inimizade entre ti e a mulher e a tua semente e a sua semente. E ele lhe ferirás o calcanhar. Deus prometeu um libertador. Depois que o homem pecou, depois que Adão pecou, Deus teve que expulsar, porque Deus disse a Adão, não coma desse fruto, porque se comer, morrerá. E ele comeu. Eva aceitou a conversa de Satanás e ele foi lá e comeu do fruto. Deus prometeu, Deus não falha, Deus prometeu que ele iria morrer. Então ele morreu espiritualmente, foi expulso do Éden. Deus projetou o plano redentor para salvar o ser humano perdido. Jesus assumiu essa causa perdida. Como não tinha solução, ele entregou a própria vida assumindo nossa dívida. Uma causa, tornou-se maldito quando foi pendurado naquele madeiro. Tornou-se maldito, Paulo escrevendo aos Gálatas, por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Essa profecia se cumpriu em Maria. O filho, o primogênito de Maria, unigênito de Deus. Maria deu à luz, uma mulher aqui diz, uma mulher. Quando nasceu Caim, nasceu Abel, Satanás estava ali de olho. Ele sempre tentou eliminar o projeto de Deus para salvar o homem, sempre. E ele foi logo tentando matar um. E ele queria descobrir qual seria a semente. Quando ele viu Caim desagradando a Deus, ele percebeu que a semente vinha de Abel. E ele levantou Caim para matar Abel. Ele tentando atrapalhar, mas aí Deus trouxe Sete. E de Sete veio a semente, a descendência. Aí vem o dilúvio no capítulo 6. O dilúvio por quê? Porque misturou a descendência de Caim com a descendência de Sete. Deus não aprovou. Mas aí sobreviveu quem? Noé. Deus achou graça nos olhos de Noé. Aí veja que interessante. Vieram os filhos. De um daqueles filhos vem os semitas. Daqueles filhos lá adiante vem Abraão. De Abraão vem Isaac e Jacó. De Jacó vem Judá. Sabe de qual tribo Maria vem? De Judá. Sabe de qual tribo José vem? De Judá. Sabe de onde Jesus viria? Belém, de Judá. Cumpriu-se tudo, todos os detalhes. Nasceu o Redentor. E o Redentor assumiu agora, o unigênito Filho de Deus assumiu a minha dívida e a sua dívida na cruz do Calvário. Não tem outro meio de salvação, só Jesus Cristo. Você só pode fazer uma coisa: escolher Deus ou rejeitar. Você já nasceu na rejeição do pecado de Adão. Você tem a chance de fazer a escolha certa.
Escolhe nesta noite ou nesse momento que você está assistindo aí Jesus Cristo. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Se você não o escolher, Ele gostaria muito de salvar, mas Ele não vai te salvar. E aí, como diz Daniel 12:2, há uma ressurreição para a glória eterna com Deus e uma ressurreição para o inferno. Qual que você escolhe? A decisão é sua. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento e esse dia. Obrigado pelo teu Filho unigênito. Continua nos ajudando, Deus, a propagar a tua perfeita e poderosa palavra. Ó Deus, ajuda aqueles que estão sendo enganados por doutrinas diferentes. Mostra, ó Deus, a perfeita palavra, a verdade que é Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento. Abre o entendimento de todos esses que estão assistindo, ó Deus. Glorifica o teu nome, Pai. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.